é o fim da linha. E hoje é um dia triste e duplo pelo o jogo de ontem, do pênalti perdido, e a saída do Jardim, que são a mais dura para nós, é a saída do Jardim. Primeiro, o desgaste que tudo este ano, não só desportivo, mas as minhas coisas pessoais me criaram, e alguns sinais alertaram-me, dizer: Jardim, para um pouco, que a tua saúde física e mental tem que ser preservada. Desde o início, o Jardim deixou clara sua principal marca, a postura firme. Sem se prender a nomes ou status, o treinador não hesitou em tomar decisões fortes, inclusive barrando contratações de peso da temporada, como Dudu e Gabriel Barbosa, em busca de um novo modelo de equipe. Enquanto o Cruzeiro tentava encontrar equilíbrio dentro de campo, a chegada de Gabigol foi cercada de expectativa. Anunciado para mais de 40 mil torcedores no Mineirão, o camisa 9 simbolizou a esperança de um novo ciclo vencedor na Toca da Raposa. Dentro de campo, porém, o roteiro não se confirmou. Gabigol teve lampejos, como o gol de rebote contra o Flamengo, mas também acumulou tropeços. Expulsão no Clássico, eliminações no Campeonato Mineiro e na Sul-Americana, até chegar ao momento mais crítico da temporada. Em contrapartida, Leonardo Jardim foi empilhando vitórias importantes e colocou o Cruzeiro no G4 do Brasileirão. Mas, após a partida contra o Palmeiras, no Allianz Parque, o ambiente mudou e o clima já não era mais o mesmo. Depois estou frustrado se vale a pena continuar quando, na realidade, não somos nós que controlamos os jogos. E eu fico extremamente frustrado, porque isto é uma balança, não é? E o peso da frustração está quase a igualar. A Copa do Brasil passou a representar, ao mesmo tempo, a última chance de título do Cruzeiro na temporada e a possibilidade de redenção pessoal para Gabriel Barbosa. Mas, no momento decisivo, o pênalti desperdiçado selou a eliminação e confirmou mais um ano sem taças para a Raposa. Agora que definiu o futuro de Jardim, a diretoria celeste tem mais um desafio pela frente: saber o que vai fazer com Gabigol. O atacante tem mais 3 anos de contrato com o clube celeste, mas a torcida não quer vê-lo nem pintado de ouro. Aqueles 2 milhões que ganham mais, não conseguiu fazer o gol. Tá foda, viu? Pagando salário altíssimo desse, não faz o que tem que fazer. Fiquei bem triste porque ele fez um ótimo trabalho esse ano, levando o Cruzeiro a ficar no G4 do Brasileirão. Uma boa ideia trazer o Tite. Já fez muito pela seleção. Paralelamente, o Cruzeiro se movimentou no mercado e fechou com o técnico Tite. A diretoria celeste e representantes do treinador acertaram os últimos detalhes na manhã desta terça-feira. Alô, minha gente, você que financiou, atenção, financiou carro, ônibus, moto, van, caminhão, prestação em atraso, não está cabendo no bolso, por quê? Juros abusivos embutidos no seu contrato de financiamento. Aí o banco fica ligando, ameaçando tomar o seu bem, não vai entregar não. Ligações de cobrança, quase sempre bem delicadas, não vai entregar não. Antes, você precisa ligar para a Solução Consultoria no 2566-2701. E aí, sabe o que você pode fazer? Uma consulta para identificar se há cobrança de juros abusivos num contrato que você está pagando de financiamento de carro, ônibus, moto, van, caminhão, ou num contrato que você já pagou. Teve gente que passou por isso, experimentou e vai relatar para você. Veja aí. Bom dia a todos. Estou aqui agradecendo pelo serviço de todos que me antecederam e pegou uma causa minha dos 69 mil. Com menos de um ano, foi reduzida para 15 mil. Tá vendo só? Então acontece com muita gente, pode acontecer com você. E para saber, a consulta para saber se você está pagando juros abusivos ou se pagou juros abusivos num contrato que já pagou e não tem mais, tendo quitado ou não interessa, a consulta é de graça. Você vai pegar o telefone e vai chamar 2566-2701. Chamou, fez a consulta, identificou juros abusivos, vamos reduzir a parcela ou até fazer com que você quite o seu financiamento. Porque juros abusivos, nunca mais. Eu falei de Solução Consultoria 2566-2701, a solução do povo. Boa tarde para todo mundo que tá ligado com a gente aqui na Band. Os donos da bola estão no ar. Hoje é comigo, hein? Hoje é comigo. A HG teve compromisso, mas amanhã está de volta. Fiquem tranquilos. E a gente tem muito assunto para falar aqui, principalmente
lá pelos lados do Cruzeiro, lá na Toca da Raposa. Tá tendo reunião e Adenor, grande Adenor Bach, conhece? Conhece? Adenor Bach, nome chique, vulgo Tite, vai ser o novo técnico do Cruzeiro. O Cruzeiro ainda não anunciou oficialmente, mas o Tite está em Belo Horizonte, tá batendo aquela resenha, acertando os últimos detalhes de contrato para assumir o Cruzeiro, provavelmente até dezembro de 2026. Agora deixa eu apresentar a turma que está comigo aqui, porque hoje a resenha vai ser daquele jeito. Diogão, satisfação gigantesca. Finalmente, né? Pois é, quando você veio eu tava de férias. Foi o dia de sábado da KTO, se eu não me engano. Isso, eu tava de férias, mas satisfação ter você aqui com a gente. Demais. E num dia super especial, você vai falar muito, eu quero te ouvir o que você tem para dizer sobre o Tite. Falar muito é com o Diogo mesmo, Elton, pra ficar tranquilo. Não precisa de incentivar. Não precisa incentivar, não, beleza. É normal. É bom, então. Eu vou só falar uma palavra. Fala, ó, e logo Você no só dia. esqueceu o negócio, tá? Adenor Leonardo Bach. Léo. Adenor Léo, ó. Sai um Léo, chegou outro Léo. Então é um dia perfeito para ser o dia da chegada do Adenor Tite aqui, porque tem um meme dele que é muito marcante, que é o fala muito, hein? Fala muito. E eu quero que você fale muito aqui hoje. Deixa comigo. Dan, tudo bem? Beleza? Um prazer ir na rádio. Sempre uma satisfação. Tiagão, como estamos? Bom demais. Mas melhor do que a turma lá que não tá podendo, né? Aqui, Diogo, eu já quero começar com você mesmo. Primeiramente, sobre o Tite. O que você tem a falar sobre o Tite? O Leonardo Jardim vai sair. Na sua listinha, o Tite era o primeiro nome? Não era o primeiro nome. Não. Então, disserte sobre isso. Mas por que ele não era o primeiro nome? E por que agora você já chegou aqui mais tranquilo? Falou assim, gostei. Eu já tomei tanta porrada ali no final de semana, Elton, mas vamos lá. Foi tudo muito rápido, né, para poder falar a verdade, né? A saída do Jardim, o anúncio do Jardim, e aí depois já tinham outros nomes sondados e já veio a confirmação do Tite. Eu acho assim, eu estava até conversando com o Valu no off ali, eu acho que, de repente, a filosofia de trabalho do Tite é um pouquinho diferente da do Leonardo Jardim. Mas ninguém duvida que o Tite é um baita de um treinador, é um cara que é multicampeão, né? Então, se está chegando com a aprovação da diretoria e do Joaquim Pinto, né, que hoje é o homem forte lá do departamento de futebol do Cruzeiro, isso muda muita coisa, tá? Muda muita coisa. Por exemplo, um jogador que eu acho que iria sair, o Fagner, já não vai sair mais, porque já trabalharam juntos, é um homem de confiança do Tite. O Gabigol, né, que já não tem clima nenhum com o Tite agora, um abraço, depois eu quero falar sobre o Gabigol também. Mas, do fundo do coração, o Cruzeiro teve um ano de 2025 surpreendente, a gente fica frustrado com essa reta final, tanto no Campeonato Brasileiro, principalmente, né, na Copa do Brasil, mas o projeto para 2026 vem forte e o que me alegra nisso é que o ano nem virou. Então o Cruzeiro já tem um treinador, o Cruzeiro já tem um elenco, o Cruzeiro vai atrás de reforço. Todo o planejamento de 2026 será feito com esse treinador, né, que já será o treinador da temporada, então o Cruzeiro saiu um pouco na frente, né, em relação a isso. O ponto importante, hein, Valor, isso que o Diogo falou, né? O Cruzeiro ter agido muito rápido. Parece que o Cruzeiro estava muito bem alicerçado sobre a situação, sobre a possibilidade do Leonardo Jardim realmente deixar a equipe do Cruzeiro. É isso, Elton. Um abraço para você, boa tarde a todos no estúdio, a quem nos assiste. Eu falava até que o Cruzeiro, dentro do que eu imaginava de prognóstico, precisava de resolver nessa semana. E é o que vai acontecer. Porque se o Tite está aqui terça-feira, já teve uma reunião ontem, ao que me consta, acho que foi no Rio de Janeiro, e hoje ele está aqui na Toca da Raposa 2, o martelo deve ser batido dentro das próximas horas, no mais tardar amanhã. E é realmente, quando a gente fala por que do Cruzeiro não poder perder esse tempo, porque ontem já saiu jogos do Campeonato Brasileiro 2026. Isso, até a estreia do Cruzeiro. Exato. Né, então, 28 de janeiro, não é que tem jogo, não, tem Campeonato Brasileiro. Então isso acaba criando um senso de urgência muito grande. A estreia do Cruzeiro é contra quem? A estreia do Cruzeiro é contra o Botafogo. Contra o Botafogo, se minha mente não estiver me traindo. Isso, viu, Botafogo. Então, assim, falando da lista, né, o que o Diogo citou também, a minha lista tinham 2 nomes antes do Tite. Luiz Castro e depois o Arthur Jorge, ambos inviabilizados. O Luiz Castro acabou de assumir o Grêmio, e com certeza, teve muito cruzeirense falando, por que não foi atrás do Luiz Castro? Olha,
O Luiz Castro, aí o Thiago depois pode até trazer, eu acho que ele já está conversando, e foi um trabalho do Paulo Pelaipe, né, que saiu do Cruzeiro há algum tempo. Então foi anunciado agora, mas a gente sabe, o Jardim também, quando veio para o Cruzeiro, técnicos portugueses geralmente são contratações que demandam um longo período, não é tão simples trazer esses caras aqui para o Brasil. E o Arthur Jorge, o outro português, está muito bem no seu time, tem uma multa rescisória altíssima. O Tite, por assinar por um ano, como sugere a questão, vai assinar pelo ano de 2026. Para mim, tem um entendimento do momento de carreira que ele está. Eu não acho que o Tite está no auge, está no topo do seu momento de carreira, mas ele também não está em baixa. Ele tirou o ano de 2025 para se cuidar, para tratar da sua saúde mental. E esses técnicos, quando param assim, Elton, eu tenho a impressão que voltam com muita vontade, com muito desejo de trabalhar. O Tite vai encontrar no Cruzeiro coisas que ele gosta muito de encontrar nos seus trabalhos. Organização, um clube que sabe exatamente a direção que quer ir em 2026. E o Tite tem por característica, Elton, fazer uma leitura do que jogam os seus atletas, do que tem naquele grupo, para gradativamente, de uma maneira mais calma, ir implementando a sua maneira de pensar, a sua maneira de jogo. Aqui, de verdade, eu tenho uma admiração muito grande pelo Tite. E eu vou dar exemplo só de 2 trabalhos do Tite sobre a grandeza do que é o que ele representa para o futebol brasileiro. Vamos lá. Primeiro, ficar 5 temporadas à frente do Corinthians não é para qualquer um. Tem que ter uma administração de elenco, um pulso, uma coordenação de grupo, liderança de vestiário, trabalho bem feito, resultados. Então o Tite conseguiu fazer isso. 5 temporadas à frente do Corinthians. Gente, você que está em casa, você sabe, você acompanha futebol, você sabe o que é o Corinthians, sabe como que as coisas funcionam lá. Então entenda, ele ficou 5 temporadas. E depois, seleção brasileira. Ah, Elton, mas foi eliminado pela Bélgica. Ah, Elton, mas foi eliminado pela Croácia. Enfim, futebol. Futebol. Se analisar todo o contexto, tudo que foi o jogo, a gente sabe que o Brasil poderia ter passado e é coisas do futebol. Coisas do futebol. Tanto pela Croácia, foi aquele, faltava 3 minutos, né? 3 minutos que faltavam? Sim. Faltavam 3 minutos, né? Era questão, ali era o jogador que está no campo, colocar a bola no chão, como já tem várias imagens, né, do Neymar falando, gente, não precisava ter avançado. Então, enfim, entenda essa situação. O jogo da Bélgica, o Brasil foi melhor que a Bélgica, criou oportunidades e, enfim, futebol. O Tite ficou 7 anos à frente da seleção brasileira. 7 anos. São 4 meses, não. 7 anos à frente da seleção brasileira. É muita coisa. Então eu estou pedindo para o torcedor entender a grandeza desse profissional. Ah, o que vai acontecer, gente? Eu não sei. Que ele é gigante? Isso ele é, Dan. Ele é o maior técnico brasileiro que nós temos à disposição hoje em dia, inclusive. A gente estava até conversando ali fora antes do programa. Nesse século, o Tite é o técnico mais vitorioso aqui no Brasil. Ganhou o Mundial, ganhou o Brasileiro, ganhou Libertadores com o Corinthians, treinou a Seleção Brasileira, ganhou a Copa América. Mas eu acho importante haver um ajuste, dito tudo isso, todo esse currículo do Tite, é importante ter um ajuste, talvez, de expectativa do torcedor do Cruzeiro, em vista que não vai ser o mesmo trabalho do Jardim. Eu acho que vai ser uma queda em relação à qualidade do trabalho hoje, tendo em vista que a gente viu um Cruzeiro com futebol vistoso durante todo esse ano e o Tite não pratica, os times do Tite não praticam esse futebol hoje em dia. Então, peraí, time vistoso não terá. Acho que a gente não Mas não time de resultado? Time de resultado, com certeza. Que aí que vem com certeza é mais num importante. debate que a gente teve hoje, Thiago. Cai no debate que a gente teve hoje. A seleção brasileira do Tite, que talvez é o penúltimo trabalho dele, sim, ela chegou a jogar com 4 atacantes. E ela fez um futebol vistoso, pelo menos na Copa de 2022. Vistoso, Thiago. Na Copa de 2022 foi muito jogo apertado na fase de grupo. Era uma seleção que tinha 4 atacantes, ele ia pra cima mesmo. Então, o Thiago tá falando a respeito da postura. Gostava muito daquela seleção. Gostava mais ainda da de 2018. Acho que a gente... Eu falo a gente porque eu torço pra caramba pra seleção brasileira. Sim. A gente tinha ainda mais possibilidades de vencer. Mas, Thiago, mas isso também depende muito do que você tem na mão, né, cara? Uma coisa é você ter muito de individualidade. Uma coisa é você ser o técnico da seleção brasileira e escolher quem que você quiser. Outra coisa é você ter um elenco
que às vezes você tem uma ideia de jogo, só que seu elenco não te permite. Mas ele tem Inclusive, vai ter a maior time forte crítica que eu à disposição, tenho, não? inclusive uma das maiores críticas com o Leonardo Jardim era que ele não mexia no time. Quando teve aquele Cruzeiro e Santos, todo mundo entendeu porque ele não mexia. Ele tem um bom elenco, mas dentre os últimos que ele treinou, o Santos não é o jogou melhor. com o time Tá, então você fala que hoje o Cruzeiro o não tem um elenco, um banco à altura do que é em titular? 2025 agora, o Cruzeiro tinha um time titular. Exato. Mas então, 2026 a ideia é reforçar o elenco, manutenção de boa parte do plantel, do time titular da temporada atual. Aí ele ganhou opções para poder mudar a forma de jogar. mim, O próprio Leonardo Jardim mesmo, quando começou o Brasileiro, ele impressionou por uma forma que ninguém entendia. Que o Cruzeiro não tinha bola, o Cruzeiro não tinha posse de bola, dava a bola para o adversário, pressionava e fazia gol. Essa característica se perdeu ao longo do campeonato. E ele teve que mudar a forma de jogar também. E pensando nos últimos elencos do Tite, esse do Cruzeiro talvez seja, vamos falar, um dos piores dos últimos anos dele, entre aspas, tá? Não é um elenco ruim, gente. Mas tendo em vista que ele treinou uma seleção brasileira, um Flamengo com bastante investimento. Seleção e Flamengo, de fato, é o pior. Mas o Corinthians, antes disso, também era um elenco melhor que o do Cruzeiro. Qual o Corinthians campeão brasileiro, quando ele sai. 2015? Exatamente. Jadson, Renato Augusto, Cara, você Wagner tinha o Love, Rodriguinho no Malcom. banco, você tinha o Luca, que era um Exato. atacante bom. Eu não acho que Ele não vai, seja eu acho tão que ele grande, não vai ter um mas nível de também não acho que investimento seja do Cruzeiro que com ele teve relação de antes. 2015, eu não acho que a distância seja Eu tão grande. também, eu tô com mas valor. eu concordo de colocar um pouquinho Era um à frente. excelente ali, tá? time aquele Corinthians. Sim. Mas aí Em relação a acho que peças. vai mais da capacidade. Ele é um cara também que tem muita capacidade de extrair do grupo que o grupo pode dar. Uma coisa é certa, o Tite você pode até de repente não conseguir ver o futebol vistoso que você diz, até discorda um pouquinho que ele tem Também. um pouquinho, ele tem Algo algo tá e aí animado não com o é Tite, igual. viu, Tite? Não, Eu cheguei lá, ele falou, o que você achou? O dedo tá até brilhando, cara, vai falar daqui. Não, é porque é o cara que tá, né, Diogo? Então o cara que tá, a gente tem que estar animado com o cara que chegou, não temos muito pra onde correr, então a gente vai tentando nesse momento se cercar de coisas positivas. Mas eu tô com você também nessa, e quem possivelmente estaria nessa também era o HG, só que ele vai só dar um recadinho pra